Hoje o Papo Dinâmico vai falar de assuntos talvez um pouco estranhos para você, mas é muito bom, muito útil, porque isso vai ser a moda que vem aí nos próximos dias, sei lá, anos, meses, não chega a década não, mas já está em curso aí no mundo digital, no mundo da internet, no mundo das redes sociais. Nós vamos falar de metaverso, NFTs e outras coisas relacionadas. Hoje aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa! Estamos no ar com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e também nas redes sociais, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vamos falar hoje de metaverso e NFTs. Será o que é isso, hein? Mas é a novidade que rola aí, né? Que rola aí pelas redes sociais, pela internet, pelo mundo digital. É a novidade interessante, que não é só entretenimento, brincadeira não, é coisa séria, é coisa de negócio. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Fiquei sabendo que o Neymar andou gastando 6 milhões de dólares só com a aquisição de um NFT. Vamos ver o que é isso. Estamos aqui com dois especialistas que dominam tudo isso. É uma linguagem estranha, mas eles têm a responsabilidade hoje aqui de traduzir isso numa linguagem muito palpável para todos nós, para mim e para você que nos acompanha sempre aqui, tá bom? Estamos aqui com o Ralph Rangel, ele que é especialista em TI, neuroeducação e TI, não é? Rangel, obrigado pela sua presença, muito boa noite. Já esteve aqui conosco, obrigado por retornar, né? E para tratar deste assunto muito importante. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Acho que teremos uma noite bem proveitosa. Tá bom. Outro que já veio aqui também falar de tecnologia é o Cláudio Ávila, ele que é CEO da Super Inovação em Tecnologia, o Cláudio Ávila. Muito obrigado, Cláudio, pela presença. Prazer, obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. Seja bem-vindo aqui. Então, com quem que eu começo falando aqui de NFT? Eu começo com você, Cláudio? Pode ser, pode ser. O que é isso? O que é isso, NFT? Falando isso, você acabou de falar do Neymar aí, que o Neymar, ele comprou E eu tô com uma barganha aqui para te oferecer a imagem que o Neymar comprou. Isso aí, ele pagou 6 milhões de dólares? 6 milhões. Eu quero te oferecer isso aqui, quanto? 100 mil, tá bom? 100 mil. Não, mas isso aí é só um desenhozinho, não é isso que ele comprou. Ele comprou o desenho. É sinal de que já está por dentro já, ó. Então é isso mesmo. Esse desenho que está disponível tá no Google, né? O Google mostra essa foto aí, né? Quem quiser, pode até baixar essa foto. Mas qual a diferença de eu baixar essa foto e comprar essa foto? Olha, eu acho que o fato do Neymar ter comprado, eu acho que vai popularizar bastante. É interessante, né, quando alguém utiliza, né, algo. Eu acho que NFT é muito mais do que uma representação. O que o NFT pode proporcionar em termos de negócio, mudança de forma de trabalho e tudo, é em números. Mas eu vou falar especificamente do que representa a NFT. Na verdade, ele não comprou esse desenho, ele comprou a propriedade por esse desenho. Isso é importante. Então, quando a gente fala, né, de uma obra de arte, né, você fala... E tá aí, a produção está mostrando aí a imagem que ele comprou. Isso, olha lá que legal. E nós estamos usando a imagem e podemos usar essa imagem. Isso, você pode usar à vontade, mas você não pode falar que ela... Você pode até falar, mas você não tem como provar que ela é sua. E aí que vem o ponto importante. Porque o que vale uma propriedade se você não tem como provar? Então, quando você compra você compra um veículo, um imóvel, você tem um documento, se ele só é válido se você conseguir comprovar e provar esse documento em algum órgão, né? Então, existe um conceito centralizado. Normalmente a gente tem essa ideia do governo centralizado. Vamos comparar com a obra de arte para ver se alguém entenda aí. Vamos ver aqui uma obra de arte famosa. Mona Lisa. A Mona Lisa sempre citada. A Mona Lisa, se você quer ver a Mona Lisa original, né? Você vai ter que ir lá no Louvre, em Paris, pagar um ingresso para entrar, disputar um espaço com milhares de pessoas até chegar na frente. E você olha aquela imagem durante alguns segundos ali, né? E muita gente tira foto e tal, mas a imagem que vale dinheiro é aquela imagem lá. A foto que eu tirei não tem valor nenhum, né? As cópias que a gente vê por aí também não tem valor. Na internet tá cheio de cópias. Inclusive ela tem um atestado, né? Na Mona Lisa ele tem um atestado que mostra que aquela é original. Então é o conceito, o que permite hoje tudo isso estar acontecendo? É a blockchain.
Então, assim, a gente vai falar vários termos técnicos aqui. Primeira coisa que eu digo, gente, quando a gente fala que a gente é especialista, na verdade, especialista é o Google. Tá tudo lá no Google, você tem que ir lá e pesquisar. E no final a gente vai falar se você deve investir nisso ou não. Mas vamos lá. Então, quando você fala que tem o blockchain, que é uma tecnologia, que é como se fosse um sistema operacional, que permite você gravar essa informação. Imagina um cartório, são vários cartórios. Então, assim, você valida. Vamos comparar com a realidade. O Ralf também pode entrar na conversa, viu, Ralf? Isso, Ralf. Eu não sei se... Ele vai usar muito NFT e criptomoeda lá no metaverso dele. Lá. A sigla, né, em português é NFT, é um certificado não fungível, né? Isso, fungível, estranho esse nome, né? Não fungível. Fungível que é único, né? Que ele não pode ser diluído, distribuído. Se eu te emprestar R$100, uma nota de R$100, você vai me pagar R$100, não precisa ser a mesma nota. Então esse conceito, né, ele é fungível. Então o dinheiro é fungível, porque é o valor do dinheiro, não a nota. Agora, se essa nota é especial, essa nota você tem o autógrafo de alguém importante, ela já torna especial. Não fungível. E aí ela é não fungível. Tá, mas você falou do blockchain, aí você falou cartório, aí eu fiquei pensando aqui, então esse blockchain poderia ser análogo a um cartório? Por exemplo, quando eu compro um terreno, compro um lote, eu preciso ir no cartório registrar a escritura. Então, essa escritura registrada no cartório que me garante, né, a prova de que eu sou dono daquele terreno. Isso. E posso dispor desse terreno para construir, para vender, para alienar. Enfim, o cartório hoje funciona como o registro físico, né, de um bem que eu tenho. Perfeito. Isso está convencionado. Então, o blockchain é uma espécie de cartório, só que digital. Qual que é a diferença? Não é um cartório só, são vários cartórios espalhados. Então, imagina, você pode até, né, tentar adulterar um documento em um cartório, mas você não consegue fazer isso em vários cartórios espalhados pelo mundo. Essa que é a diferença. Salva a modéstia, eu queria alertar o nosso telespectador que ele não ia conseguir uma explicação sobre blockchain em lugar nenhum do Google, nem do Yahoo e nenhum site, nem inclusive em aula de informática, que nós acabamos de explicar agora o que é um blockchain. De forma tão simples, né? De forma tão simples, né? Maravilha. Bom, vamos colocar o Rangel nessa discussão também, né? Vamos lá. Qual é a importância de... Então, ele já falou lá, eu acho que ficou claro aí a questão da nota de 100, né? Mas o que mais a gente poderia ilustrar para ficar mais claro para o telespectador o que é um NFT? Bom, o NFT ele não pode ser alterado nunca. Então, no cartório, o cartório ele é proprietário. O cartório, existe um local que você vai se direcionar e fala, este é um cartório que eu posso consultar um dado. O blockchain, por si só, ele já dá a certificação de validade, de veracidade daquele NFT. E aí, você pode pensar, eu não teria a questão do controle, porque eu não tenho uma pessoa, uma entidade ou um governo que está dando autoridade para aquele documento. E aí, então... Então, o blockchain é mais seguro do que um cartório, porque o cartório pode pegar fogo. Muito mais, né? Exatamente. E o blockchain não tem jeito de pegar fogo, porque ele é diluído em vários servidores, né, espalhado pelo mundo, não é bem diluído, mas existe... Distribuído. Ele é distribuído, né? Então, dificilmente, quer dizer, é praticamente impossível alguém destruir esse título, é isso? É impossível de destruir, impossível de copiar, de alterar, de adulterar, tanto que o blockchain é a tecnologia que é responsável por validar uma moeda virtual. E essa moeda virtual, a gente, além de usar ela na internet como a gente conhece agora, a gente vai poder usar fortemente no metaverso. Então, quando eu consigo cunhar, como se diz, né, um NFT, cunhar, aqui no Brasil fala mintar, né? Minerar, mintar, né? To mint, né? To mint, cunhar, do verbo cunhar em inglês, to mint, e aí no Brasil é mintar, que o pessoal já portuguesou, né, a palavra. Mintar. Mas se eu consigo cunhar um NFT, esse NFT, ele é mais seguro, digamos assim, do que eu pegar digamos que eu pego, você falou, citou a nota de R$100. Vamos imaginar que eu pego uma nota aí de R$100 e ela é autografada pelo Papa Francisco. Então virou uma coisa inestimável para mim. Sim. Só que essa nota alguém pode roubar, pode queimar, pode destruir e tal. Já quando eu cunho um NFT num blockchain, numa plataforma que tem... vir com o blockchain, essa nota não pode ser, esse NFT não pode ser destruído nem alterado de jeito nenhum.
É mais seguro, portanto, do que ter uma nota única, né, digamos assim. Muito mais Não seguro. é isso? Isso. Só uma complementação aqui, porque assim, a gente já ouve mais tempo criptomoeda, né? Bitcoin já é bem famosa, mais famosa do que NFT. Então, o conceito da moeda, a questão da transação, enfim, tudo isso já são realidades que já existem, o pessoal já está trabalhando, investindo nisso. Então, NFT é mais uma aplicação, e quando você pensa em NFT, imagem é uma coisa, mas não é só imagem, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um conjunto de dados, pode ser uma série de coisas, pode ser um contrato, então contratos inteligentes, empréstimos, tem um conceito que chama DeFi, né, que é finança distribuída. Então, isso permite você, por exemplo, fazer uma transação através de um contrato inteligente. O que é um contrato inteligente? Imagina o seguinte, você vai vender um veículo, você tem que ir lá, na hora de fazer a transferência, falar, pô, será que vai me pagar? O dinheiro está na conta, e se ele faz a transferência e cancela? Já teve muito rolo nesse sentido. Um exemplo de um contrato inteligente extremamente simples seria isso. Você põe um dinheiro, o outro põe o dinheiro também, então existem algumas técnicas para isso, caso não confirme automaticamente, na hora que o sistema do Detran identificar que o veículo está no nome do comprador, ele libera o dinheiro automaticamente. Então, assim, isso na verdade é para abrir um pouco a nossa mente, porque na verdade isso é só o começo, isso é só a pontinha do iceberg. Vamos fazer um pequeno intervalo? Nós já assimilamos bem o conceito, né, do que é NFT, mas nós vamos falar ainda de metaverso daqui a pouquinho, vamos ver a relação entre os dois, né, e também vamos ver a aplicação disso no nosso cotidiano, como é que isso pode, de repente, interferir na nossa vida. Será que nós já tropeçamos por aí, por alguma coisa que possa ser NFT? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, aqui na PUC TV, no canal aberto, e também lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você busca lá, Papo Dinâmico, você nos encontra lá. Tem esse programa e todos os outros que nós já gravamos aqui, que você pode curtir, compartilhar e baixar para usar nas suas atividades pedagógicas aí nas escolas, nas universidades, tá bom? Estamos falando hoje de metaverso e TFTs. Estamos falando de certificação digital, né, do mundo digital. Estamos falando esses assuntos aqui todos com Ralph Rangel, né, ele que é especialista em TI e em neuroeducação, e também com Cláudio Ávila, que é CEO da Super Inovação em Tecnologia. E metaverso, Rangel, Ralph Rangel, metaverso, o que é metaverso e qual a relação com o NFT? Para a gente falar em metaverso, a gente precisa primeiro definir o que é realidade. Então, realidade é tudo aquilo que existe. Mas como é que a gente sabe que existe ou não? O cérebro, ele faz a percepção daquilo que existe através dos 5 sentidos. Então, quando eu toco em algo, quando eu escuto um som, quando eu sinto um cheiro, ou eu sinto sabor, ou eu visualizo, a área do cérebro, a área sensorial, vai me transformar aquilo em algo real. Então, a realidade virtual é aquilo que um equipamento tecnológico transformou em real. E o metaverso é esse ambiente tecnológico virtual imersivo, ou seja, eu estou presente nele, sentindo que aquilo é real e coletivo. Então eu posso ter interação com outras pessoas ou com outros seres que estão naquele ambiente tecnológico virtual. Um cinema 3D usa a tecnologia do metaverso? Não. Usa aquele óculos e eu participo do filme? No metaverso, a gente tem duas formas da gente acessar o metaverso. Uma forma não invasiva, que seria o uso através de óculos, de luva, ou de um macacão, de uma roupa especial, que vai me dar a sensação ou o momento sensorial. Ou eu posso ter ela também através do método invasivo. Então, por exemplo, a Neuralink, que é do Elon Musk, ou Elon Musk, que a gente comumente fala no Brasil, ele é um método invasivo, já que ela propõe colocar um chip, um processador no cérebro em áreas sensoriais do cérebro. Então, por exemplo, quando eu falo em visão, eu estou falando dessa parte traseira do meu cérebro, né? Uhum.
quando eu estou falando no gosto, eu estou nessa parte. Então, implantes de chips em áreas específicas do cérebro vão me dar a sensação de, por exemplo, de estar sentindo o cheiro, de estar alimentando, de estar tendo um movimento. Só que isso é muito invasivo, né? Você precisa de uma cirurgia para fazer para poder entrar nesse mundo. Tá, essa novidade aí que o Facebook criou aí de criar um grupo, né? Quer dizer, dar um nome para o grande grupo que eles são hoje, de Meta. O que significa isso, o Cláudio? Olha, eu vejo assim, primeiro eu acho uma estratégia de marketing, né? Então, mais estratégia de marketing? Primeiro, Facebook já é, mas com certeza, eu acho que a experiência digital, né? A nossa experiência digital que veio acelerado, né? A transformação digital foi acelerada em função da pandemia. Além disso, o trabalho remoto. Então, vou falar uma mesma coisa que eu falei da outra vez que eu estive aqui. A gente fala em tecnologia, mas nós somos seres humanos e as nossas necessidades são basicamente as mesmas. A gente precisa do relacionamento, a questão de pertencimento, né? Então, a questão de você ter algo exclusivo, a questão de você ter posses, né? Então, assim, isso tudo é uma realidade que você vai nadar de braçada nesses vários mundos que a gente cria, né? Então, acho que quando o Facebook teve essa estratégia, já vinha muito desse conceito. A própria rede social ela já proporciona isso de uma forma virtual. Então, é digitalizar a vida, né? Então, a partir do momento que você começa a ter mais recursos, né? Antigamente, a gente ligava, né? O contato nosso à distância era telefone. Aí depois começou a ter imagem, né? Voz. Então, a gente poder ter uma percepção, né? Como o Ralph muito bem disse, de outros aspectos sensoriais, você ter uma ação, isso enriquece muito e acaba que você pode incluir vários fatores dentro desse contexto. Pois é, fala-se muito, quando se fala de metaverso, de realidade virtual e de realidade aumentada. Sim. Qual a diferença das duas, realidade virtual e realidade aumentada? A realidade virtual, eu preciso de um equipamento que vai me colocar naquele ambiente que eu vou ter uma interação. Necessariamente, ela não precisa ser coletiva. A realidade aumentada, ela usa um dispositivo e que me mostra ele no mundo real de uma forma ampliada. Pokémon GO. Pokémon GO é um ótimo exemplo, né, de realidade aumentada, né? Ok, que a pessoa sai procurando os bichinhos. Isso, você aponta a sua câmera e aí... Que na verdade não tem nada ali, mas no jogo tem. Você tem a sensação. Acabou aquele jogo? Eu não vejo mais Tem gente jogando tem. bastante ainda. Ele falou Pokémon, E olha Pokémon GO arrebentou a boca do balão, muita gente jogando, oportunidade para passear com o filho no parque. Um amigo meu falou, tá sendo ótimo. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aí com isso, cara? E ele com o filho dele falou, olha, ele não saía de frente do computador, agora ele tá comigo no parque. Eu falei, olha, a vantagem. O Google disponibiliza algumas fotos de animais que você pode, através do celular, colocar ele no ambiente. Por exemplo, a gente pode colocar aqui um dinossauro aqui dentro. É claro que eu tenho que ver pelo celular. Se eu olhar fora do celular, não vou ver nada. Mas se eu olho aqui no celular, tem um dinossauro aqui dentro, um leão, um cachorro, sei lá. Isso é a tal de realidade aumentada. Realidade aumentada. Ok. Agora, para que serve isso? Porque só para brincar? Porque o Pokémon era mais uma brincadeira. É claro que as pessoas gastavam com aquilo, tinha que se inscrever, né? A primeira utilização que se tem dessas tecnologias, estão ligadas ao entretenimento. Agora, a gente também pode pensar o seguinte, no metaverso, fazer um treinamento. Então, uma pessoa ela precisa receber um treinamento, uma solda de um veículo, por exemplo. Então, você pode aprender a fazer uma solda um vídeo no YouTube, mas você não tem a sensação de peso do equipamento, o corte ou a aplicação da solda. Já no metaverso ou na realidade virtual, a ideia é que se devolva a experiência sensorial. Então, eu vou ter o peso da ferramenta, eu vou ter o toque, eu vou sentir o cheiro, eu vou ouvir o som, eu não vou simplesmente estar passivo, eu vou estar imerso naquele ambiente com uma outra pessoa que é especialista. Então, ao passo que hoje eu faço um vídeo ou uma videoaula com um professor, eu poderia ter com o melhor professor do mundo, ter a experiência, vivenciar e sentir como é que se aplica a solda, por exemplo. Eu estive na Microsoft antes da pandemia, consegui usar o equipamento lá, o HoloLens e o Glove. Então, a gente simulou, por exemplo, uma cirurgia.
Lógico que eu não sou médico, mas a gente consegue simular a cirurgia médica Ainda bem que à você distância. só simulou, né? Então, Então eu fiz a experiência de metaverso. Porque uma vez eu estava para pegar um voo, aí estava o pessoal vendendo apartamento. Isso. Aí me cercou lá, eu não estava interessado em comprar apartamento, mas me cercou lá e começou a oferecer apartamento. Como eu tinha muito tempo, comecei a ouvir, né, as explicações. Aí a pessoa me deu um óculos que eu pus aqui no rosto e que, através daquele óculos eu passei dentro do apartamento. Visitei todos os compartimentos do apartamento usando aquele óculos. Essa poderia ser uma experiência. Essa é uma experiência de realidade virtual. Se você tivesse a experiência sensorial, faltou sentir, sei lá, a fritura lá da frigideira, da panela. Exatamente. O abrir da porta, o pisar no carpete. Mas se eu tivesse abrido a geladeira e pegado uma cerveja, eu ia sentir o gosto da cerveja também. A ideia é que no metaverso isso aconteça e aconteça de forma coletiva. Então, sem ser invasivo, não precisa inserir nenhum chip no meu cérebro. Você teria dois tipos de tecnologia, invasiva. Seria o que? Nova. Aí entra nanotecnologia também. Aí você usaria uma roupa, um macacão sensorial, luvas, né? Entendi. Dando a sensação de que você está presente naquele local. Okay. Então, se eu te falar, sinta o piso, passe o pé no piso. Você consegue ter essa experiência. Eu vejo aqui com o óculos e ao mesmo tempo passando o pé e eu sinto aquela sensação. Essa é o ponto ideal. Nós estamos muito longe ainda disso. Tem um filme do Mr. Bean, não sei se vocês assistem Mr. Bean, Já vi que ele usa um óculos daquele e sai na rua fazendo as maiores atrapalhadas, porque ele tá vendo um monte de bandido lá no filme e batendo em gente inocente na rua, entra num ônibus. É muito engraçado até. Mas então é uma experiência de realidade. Nesse caso é só realidade virtual mesmo, porque deu tudo errado. Ele não Normalmente dá, esses óculos o que mais tem é BM, né? A pessoa. Tá, mas aí outra experiência que eu fiz foi num parque de diversões que tinha lá um kamikaze, né? Que o pessoal subia e descia de cabeça para baixo. Não, de cabeça para baixo não, descia descendo lá quase 90 graus, num tobogã, né? Aí tinha a opção de usar um óculos e descer pelo óculos. A gente tem a sensação de que está descendo realmente. E aí tem um efeito, Daniel e amigos. É porque é o seguinte, o cérebro sabe que você está parado. Mas quando aplica essa percepção visual, no caso só visual, há um conflito. Então é aquele momento que você sente aquele embrulho no estômago, que você sente aquele mal-estar, porque o cérebro sabe que você não está naquele momento, que você não está naquele ambiente, porém, visualmente, você está sendo estimulado a acreditar que está naquele local. Mas então, esse metaverso, já que o metaverso tem que ter não só a realidade virtual, mas também a sensação, então o cinema 6D, que ocorre muito nos parques da Disney, né, que a pessoa faz a experiência não só do movimento e tal, mas faz também por exemplo, se ele cai na água, ele sente a água cair no corpo dele. Na verdade, o sistema lá todo, né, é bem bolado, assim, que faz a pessoa fazer a experiência real. Então, é uma espécie de metaverso. Então, esse metaverso é mais antigo do que a gente está falando aqui. É um metaverso, o termo, até a gente não falou, mas o termo foi criado em 1992, o ano que eu me formei, num livro chamado Snow Crash. Então, Neil Stephenson criou esse termo. Então, o metaverso não é uma tecnologia proprietária. Ela não é da Microsoft, ela não é do Google, ela não é do Facebook, ela não é da Meta. Ele é um conceito. Um conceito. Tá bom, a musiquinha tocou, o pessoal aqui já sacou. Quando toca a musiquinha é porque chegou o intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar. Ainda está faltando, nós precisamos tornar isso um pouquinho mais palpável. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de metaverso, NFT, blockchain e certificação digital, realidade virtual, realidade aumentada. Nós nem falamos de holograma ainda, que eu acho que tem a ver com isso também, mas vamos lá. Vamos perguntar para o Cláudio primeiro agora. Cláudio, quem é que pode ter ou criar um NFT? Vamos lá, primeiro, comprar um NFT. Você pode ter os marketplaces, né, que você entra lá e compra, né, o NFT. Você pega
A criptomoeda, de uma forma geral, funciona assim. Você vai pegar o seu dinheiro físico aqui, o dinheiro real que a gente usa, né? É o real em dólar, normalmente dólar. Você vai levar isso por uma carteira. Então, assim, falando bem rapidamente, mas tem tudo isso na internet, pesquisa bastante. E não faça isso pensando em investir, faz isso pensando que você está jogando dinheiro fora, tá? Mas vamos lá. Então você compra, entra lá no Marketplace e tem lá, inclusive do Neymar tá lá, se você quiser você pode dar um lance lá, né, e pagar 7 milhões, 8 milhões. Pois é, o que significa esse lance? Eu vou lá e compro o macaco do Neymar. Comprou o macaco. Agora, a partir do momento que ele transferiu, ele concordou, na hora que ele transferir para você, essa informação ela vai ser escrita em pedra. Vamos dizer assim, ela vai ser escrita lá na rede de blockchain. Entendeu? Aquele termo de escrever em pedra, é mais ou menos isso. Que tá lá, vai estar o histórico. Mas lá. O que eu adquiri? Porque assim, geralmente uma obra de arte tem o artista que pintou, tem o titular, que ele sempre tem a titularidade moral, como autor de livro. O cara que escreveu um livro, ele é o autor do livro, então ele tem a titularidade moral. Mas ele pode vender a titularidade comercial, patrimonial daquele livro, né? Por exemplo, o John Lennon tinha um monte de música, mas quem eram os donos da música, tinha o direito autoral da música, era aquele que faleceu lá, o que dança bonitinho lá, esqueci o nome dele, Michael Jackson. Michael Jackson ele tinha comprado os direitos patrimoniais das músicas do John Lennon. A música era do John Lennon, mas quem podia comercializar e liberar alguém para gravar, para interpretar, era o Michael Jackson. Então, eu imagino que esse macaco do Neymar seja a mesma coisa. Tem um cara que criou esse macaco, então esse cara continua sendo o autor, sei lá, digamos que seja um artista aí, artista goiano aqui, o Gomes de Souza. Isso. Ele pintou lá o macaco e o Neymar foi e comprou, né? Então, ele continua sendo o autor daquela obra, mas ele perdeu os direitos de comercialização, porque o Neymar comprou o direito patrimonial. Justamente, o Neymar pode vender. Até mesmo porque se ele não pudesse vender, provavelmente isso não teria valor. Porque o valor é justamente a possibilidade de venda. Mas aí que está o problema. O Neymar pode vender o direito patrimonial que ele tem, provavelmente vai vender por mais de 6 milhões de dólares, que é o valor que ele pagou. Valorizou, né? Mas ele pode me vender o direito, por exemplo, de eu usar essa imagem para fazer um filme. Justamente. É isso? Que aí não é a mesma coisa. Ele pode te alugar. Pode alugar por um tempo. Os negócios são... Eu posso dar 2 exemplos de NFT. Vamos dizer, no físico. Quando você compra um livro, um livro físico, ele é seu, certo? Então você comprou esse livro da Amazon, ele é seu. Então, mas o autor continua sendo o autor. E você vai ler esse livro em casa, a Amazon pode encerrar o contrato com a editora, o livro continua seu. Se você compra um livro na Amazon, o que vai acontecer? Você vai ler na plataforma da Amazon. Se a Amazon encerrar o contrato, se ela deixar de disponibilizar, como é que fica essa situação? Então, é essa questão. Às vezes a gente compra o direito de acessar aquela informação, mas não é nosso. Como um livro, como um CD. Né? Por exemplo, tiraram o Friends da Netflix. Sim. Agora, se você tivesse comprado os CDs do Friends, você poderia assistir aquilo pro resto da vida. Se alguém quiser, eu posso alugar, viu? Então, isso é no físico. Isso aí. Então, isso é no físico. Isso é no físico. Já no digital, dentro do metaverse, um bom exemplo do NFT, vamos imaginar você lá com aquela ideia, você é um avatar, né? Então, você vai criar o seu avatar e tudo mais. A ideia que o metaverso está vindo agora com muita força, muito em função até da possibilidade de monetização e de você ter patrimônios ali, enfim. Então o que você pode fazer? Você pode criar o seu avatar, você paga de repente para ter um avatar. Eu posso comprar uma jaqueta, uma roupa que seja um NFT, único, exclusivo, e aí eu vou... Para o meu avatar. Para o meu avatar. Né? Eu posso comprar um móvel, eu posso comprar... Né, tênis. Então, assim, N coisas, e tudo isso que eu estou falando aqui, eu aprendi há pouco tempo. Tá? Inclusive, eu aprendi que qualquer pessoa pode ir lá, se você pesquisar na internet, inclusive ensina como você cria um NFT. Você falou do artista, às vezes ele acha que é uma coisa muito distante, ele pode criar um NFT, lançar esse NFT, e se alguém comprar, tem valor. Se ninguém comprar, não tem valor. A gente tem um exemplo aí do Maurício de Souza, que criou a Mônica e a Turma da Mônica, né? Que são desenhos, né? Que ele tem o direito autoral daquilo, só que ele comercializa as imagens que ele produz, ele comercializa para revistas, para novela, para televisão, para várias coisas. É por aí, Ralf? É por aí. Agora a gente tem que pensar o seguinte, no metaverso, se a gente estiver falando exclusivamente do metaverso, como é que é a questão de propriedade? Existe um país no metaverso? Vai existir uma cidade? A lei que a gente está sendo submetida no mundo real vai valer para o metaverso? Então, um assédio moral, um assédio sexual,
o ato de transgredir uma propriedade vai ter garantido? Quem é que vai ditar essas regras? Então a gente está muito longe ainda também de entender isso dentro do metaverso. Certo. Tem uma plataforma, né, Decentraland lá, que você vai lá e compra terrenos. E aí tem os terrenos mais valorizados, aí já tem várias marcas lá dentro. Na verdade, tem um mundo a gente já compra acontecendo lá. espaço. A gente já compra no iCloud, a gente compra espaço, a gente compra espaço em plataforma de site, de blog, né? De certo modo, a gente já compra espaço. Só que são espaços digitais que não tem um nome de metro quadrado. Agora estão vendendo metro quadrado digital. Como é que é isso? Estão vendendo como se fosse um terreno que o seu avatar, e aí para quem não está habituado com o termo... Para o avatar utilizar. O avatar é a sua representação no ambiente virtual. Então, um avatar poderia ser... O Ralph poderia ser um cachorro, por exemplo. Okay. Eu quero ser um elefante. Eu quero ser mulher. Então, o que vai delimitar essa minha escolha de avatar é o meu desejo pessoal. E aí, então, eu tenho essa representação dentro do ambiente virtual. Então, eu posso ocupar o espaço. No filme Avatar, foi um filme que fez muito sucesso, eu acredito que o nosso telespectador deva ter assistido. Se não assistiu, eu recomendo, é um filme interessante. Lá tem os avatares, das pessoas físicas aqui, elas passam, tem um avatar delas e aquele avatar passa a ter vontade própria, ele age. Não sei até que ponto as características do avatar correspondem às características da pessoa, né? E ele vive num universo onde as pessoas lá universo são avatares. paralelo, né? É um universo paralelo, né? Só que lá é filme, né? Existe a possibilidade do avatar vir a ser um robô, integrar com a robotização, virar um robô. Eu, por exemplo, tenho um avatar que é um robô. No metaverso, você teria uma representação virtual. Então, você não teria o robô real. Seria então, depois do metaverso, isso aí. É outra fase nada impede que você venha a ter uma tecnologia. Interação com algum dispositivo. Não, porque eu estou com receio de repente, as pessoas poderem avatar real, um robô, né, que é um avatar meu. E aí, se eu tiver condições, eu posso ter vários avatares meus. E aí, então eu vou ter avatar concorrendo comigo. Aí. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu acho que o grande barato do metaverso é justamente a interação, esse vai e vem do real com o virtual. Uhum. Então é assim, imagina, você está ali no mundo paralelo, aí você fala, gente, vamos pedir uma pizza numa pizzaria virtual. E aí você pede a pizza, chega a pizza na sua casa. Então, assim, essa que é a questão. Então pode ter algum dispositivo, né, algum robô, alguma coisa que você pode solicitar aquilo, pagar por isso e a coisa acontecer. Você falou da questão do avatar, e é muito bacana isso, porque isso é um empoderamento, inclusive. Você fala assim, não, eu quero ter a capacidade de voar, o meu avatar. Você vai lá e compra a capacidade de voar. Então isso que é o interessante. Tá, uma outra aplicação que a gente poderia ter no metaverso, que aí quando o Cláudio falou em empoderamento, é o seguinte, às vezes a pessoa tem dificuldade em falar em público. Então ela vai ter o avatar dela e ela vai fazer o treinamento dela todo de falar em público dentro do metaverso. Até o momento em que ela esteja segura de poder vir para o mundo real, então se interagir e falar em público normalmente. Essa musiquinha tá tocando rapidinho. Tô ficando grilado. Tá passando rápido. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos ver aqui qual o procedimento que você deva fazer para você ter lá o seu NFT. Né? O NFT. O que você deve? Qual o procedimento e qual a vantagem? Qual vantagem você poderia usufruir, né, em ter um NFT? Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de metaverso e NFTs, né, que são... O que são mesmo? Nós já falamos, é um certificado, né? Certificado digital. Não é um certificado digital, é um certificado não fungível, que nós já falamos, né? Um certificado de titularidade, de alguma coisa. Pode ser uma imagem, como esse exemplo, mas pode ser basicamente qualquer coisa. Pode ser em qualquer imagem, inclusive uma fotografia? Pode ser uma fotografia, pode ser uma música, desenho da pessoa? Pode ser um livro, pode ser um vídeo no YouTube. Eu posso fazer um NFT de um livro meu? Pode. E você pode fazer cada cópia, né? Então, assim, e o legal é isso, que cada cópia é uma cópia única. Isso é importante você falar, porque mesmo que tenha o mesmo conteúdo, você tem a unicidade, você tem
a primeira, a segunda. Então ela tem um que a gente chama de token, é diferente. Entendi. Né? Quer dizer, o nosso telespectador que quer lá criar o seu NFT, o que ele tem que fazer para conseguir isso? Olha, tem vídeos na internet ensinando isso, mas assim, você tem que estar no mundo da criptomoeda. Isso é importante, tá? A criptomoeda é o que sustenta toda essa operação quando a gente fala. Mas tem plataforma em comercialização. Existem plataformas, existem formas de fazer isso. Então existem algumas redes usando blockchain. Blockchain é como se fosse um sistema operacional. Então você tem a rede do Bitcoin, você tem a rede de Ethereum, você tem a rede... Você tem Ethereum é uma bem popular aqui no Brasil. Isso. Popular. Só que cada uma tem uma característica. Então, por exemplo, você tem a Bitcoin e Ethereum, elas têm uma velocidade baixa de transação. Então, o que acontece? Para um mundo, realmente, para uma operação, para você... O que é a transação? Quando você transfere para alguém, essa transação tem que acontecer na rede. Por exemplo, se ela for 6 por segundo, isso é muito pouco. Se você comparar com um cartão de crédito, por exemplo, que é muito alta. Então, existem soluções, existem outras redes que vão aprimorando isso. A própria Ethereum tem a versão 2 para isso, para acelerar esse processo, enfim. Então, esse é todo um processo sozinho não dá, necessário. ele precisa de uma ajuda de alguém. Justamente. Né? Então, o que acontece? Dentro do conceito de criptomoeda, existem alguns conceitos muito importantes. Então, que é a moeda chama stablecoin, a moeda estável. Então, o que eu recomendo é o seguinte, se você quer entrar nesse mundo, entre comprando uma stablecoin. O que é stablecoin? É uma moeda que corresponde ao dólar, por exemplo. Então, ela vai manter, ela não vai ficar... Por exemplo, o Bitcoin hoje está talvez 40 e poucos mil dólares. Isso. O Bitcoin, quando começou, era centavos. Sim. Então, quem mais ganhou dinheiro com o Bitcoin foi quem tinha um Bitcoin e esqueceu. Mas não esqueceu a chave da carteira digital. Porque se você esquecer a chave da carteira digital, você não tem mais nada. Então, isso é importante ficar claro isso. Né? Então, não adianta chegar lá, mas fui eu, que não tem como. Esqueceu, perdeu a chave, já era. Okay. Uma outra aplicação que a gente tem agora real do NFT, existe o futebol americano. Então, a grande final, não seria uma final, mas o grande evento, que é o Super Bowl, que são os 2 vencedores de cada conferência, o ingresso será vendido através de NFT. Ele não vai existir, ele não existe mais no mundo físico. Então, não é um papel que você compra. E a questão do papel, você tinha toda uma questão de colecionável, né? Então, a pessoa guardava, vendia aquele ingresso depois para alguém que queria ter. Agora não, ele é exclusivamente digital através de um NFT, que poderá ser comercializado também na forma digital posteriormente. Olha que interessante. O seu ingresso, que muitas vezes você joga, tem gente que guarda, né? E tudo. Olha, esse aqui é o ingresso e tal. Esse aqui é o ingresso que o seu time ganhou. Esse é o ingresso, ele é especial porque o número dele é o número do ano que ele ganhou. Entendi. Quer dizer, então isso cria uma exclusividade, valor, aquilo dá um valor, né? e ele, por ter a propriedade dele, uma passagem de ônibus, ela é única, se você for considerar. Ela tem a linha, tem a data, tem o número da poltrona. Então eu vou fazer NFT das passagens de trem que eu fiz. Acabou. Ingresso na Fórmula 1, vou fazer tudo isso. Você imagina um cidadão que comprou o ingresso, o NFT, através de NFT, assistiu ao jogo, a bola da final do campeonato caiu no colo dele e ele associou isso ao valor da tecnologia. Quanto é que isso não vale? Então, o NFT, a gente tem a ideia de que ele é único. Sim, ele é único porque ele vale para aquele propósito, para aquele local, por exemplo. Mas ele também pode ser coletivo, porque ele seria a forma do ingresso para acessar ao jogo mas aí físico. Alguém entra lá nessa plataforma de criptomoedas, passa a ter lá alguma moeda criptografada. E aí ele tem interesse de pegar lá uma fotografia, um desenho seu e criar um NFT. Aí ele vai numa plataforma tal e vamos dar um exemplo. certo... A Ethereum é a rede bastante utilizada para NFT. Existem outras também, mas o que acontece? Ele pode cunhar, como você falou, ele pode cunhar uma moeda ou ele pode cunhar um token que é um NFT. Então, você pode ir lá e criar dentro da própria rede essa estrutura. E o que mantém isso? Essa rede, onde é que essas máquinas, esses computadores estão? As pessoas que disponibilizam recurso computacional para processar essas informações, você em casa aí, você pode colocar o seu computador para minerar isso. Na verdade, o que é o minerar?
tá ali fazendo os cálculos para autorizar aquelas transações. É como se você pegasse o grande computador de um banco e distribuísse em pequenos computadores na rede. Né? Então esse que é o conceito. E aí você ganha um pedacinho de cada transação. Sim, mas se eu sou um artista ou, sei lá, sou um escritor e quer vender meu livro, aí eu faço NFT e coloco o livro aonde para vender? Tem plataforma para isso, te ensinando a fazer. Assim, não é uma coisa tão trivial, mas tem tutorial para isso. É bom você pedir alguém para te ajudar nesse processo, até para escolher a plataforma que você vai utilizar. Então eu vou lá, faço minha obra de arte ou meu livro, enfim, eu crio lá meu objeto do qual eu sou autor. Aí vou numa plataforma, crio a criptomoeda, né? Adquiro uma criptomoeda e lá eu vou e registro, cunho, né? A minha NFT. E aí depois eu vou noutra plataforma e coloco aquele produto à venda. É isso, no marketplace. No Justamente marketplace. isso. Então vamos imaginar o seu livro. Uhum. O que você vai fazer? Você vai disponibilizar o seu livro, você vai disponibilizar, por exemplo, 500 unidades do livro. Então olha, uma edição limitadíssima, 500 unidades. Então, você vai gerar aquela expectativa. É mais ou menos que nem a Ferrari, assim. O cara faz um modelo de Ferrari e coloca só 5 Aí você fala, mas peraí, à disposição do mundo. Né? Pra que eu vou vender só 500 livros se eu posso gravar aqui milhares de PDF e espalhar esse negócio? Então, aí já é justamente esse que é o conceito, né? Entendi. A exclusividade. A escassez, né? A exclusividade ou da escassez aumenta o valor do produto. Basicamente gira em torno do conceito da moeda mesmo, né? O próprio salário, né? Vem na expressão de sal, da questão do lastro. Né? Então, assim, o valor ele se dá em relação ao lastro e em relação ao valor de venda, de revenda. Né? Então, isso é a tendência. Então, seria um caminho para os artistas, aí todos os artistas, não só os artistas plásticos que fazem quadros, esculturas, mas também os cantores, os poetas, seria o caminho dos artistas. Você já teve álbum de figurinha? Já. Na Copa de 70. Você já pensou em tirar uma foto, porque naquela época não tinha cópia colorida, né, na nossa época, e da figurinha que estava faltando, e tirar uma cópia e pregar no lugar? Por que você nunca pensou? Eu também nunca pensei. Sabe por quê? Porque a gente ia saber que era falso. Sim. Então eu acho que o NFT é justamente isso. É o fim da pirataria. Exatamente. Nossa, eu lembro que faltava uma fotografia para completar o álbum. E você lembra que a gente trocava? Você lembra? Eu tenho uma figurinha super difícil. Sim. Eu já troquei 50 figurinhas por uma figurinha. Sim. Isso é a prática que a gente fazia há milhares de anos. Sim, né? É verdade. Nós somos os mesmos, a tecnologia que está... que está mudando. Na verdade, ela está possibilitando que a gente se realize, né, de uma forma diferente, mas continua, né, fazendo a mesma coisa. Né? Os nossos desejos são os mesmos, né? Interessante isso. Agora, para a educação, já que você trabalha com neuroeducação, é especialista nessa área também, qual a vantagem de metaverso e NFT? Qual a utilidade disso para a educação? Vamos imaginar um aluno que esteja aprendendo sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, no passado ele acessava isso através de uma oralidade, alguém falava para ele como é que era. Depois aquilo passou a ser escrito num livro. Depois ele passou a visualizar isso através de vídeos, de filmes. Agora ele assiste isso a qualquer momento. E no metaverso ele vai poder vivenciar, ter a experiência de estar na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, dentro de uma trincheira nazista. Então, na verdade... e vivenciando e aprendendo, sentindo o cheiro, sentindo a emoção, sentindo o medo. Porque lembra, o cérebro vai fazer a experiência, vai causar a experiência. Então hoje eu vejo um filme e eu me emociono. No metaverso eu vou me emocionar muito mais, porque eu vou estar tendo a experiência sensorial. Então a vivência daquele momento histórico no metaverso vai ser muito representativa. Será que vai dar para ensinar a andar de bicicleta no metaverso? Porque eu sempre falo assim, você conhece alguém que sabe andar de bicicleta, mas nunca andou? Você? Não existe. Não existe. Eu nunca ouvi falar uma pessoa, mas eu já vi várias pessoas que sabem, por exemplo, eu poderia falar que eu sei criar uma NFT, mas eu nunca fiz, eu assisti vídeo. Hoje em dia tá assim, né? Eu nunca fiz isso, mas eu assisti um vídeo, eu sei como é que é. Na hora que você vai fazer, é que você vai aprender realmente. Então no metaverso, usando o que o Ralph falou, eu poderia ter um simulador que eu tenho a sensação que eu estou caindo, não preciso cair, né? Perfeito, mas então a gente pode dizer que os parques de diversões espalhados pelo mundo já reproduzem essa experiência de metaverso há muito tempo. Sim. Por exemplo, no
no brinquedo lá do Transformer, por exemplo, você entra na luta daqueles robôs gigantes, né? E fica ali no meio e levando pancada, chute, correndo pra lá e pra cá. É uma experiência de metaverso. Os estúdios Disney tem, por exemplo, o Avatar. Então você entra e você tem toda a sensação de estar vivendo o Avatar, mas é diferente. Porque aquilo dali o seu cérebro sabe que você está vivendo aquela realidade. O metaverso, a ideia é que você esteja imerso, que você que tenha a sensação de que você está vivendo aquilo verdadeiramente. Não, mas lá nos Transformers lá, eles chutam a gente assim que a gente sai virando. Assim, é uma experiência concreta mesmo. O Harry Potter também faz uma experiência boa. Harry Potter cara. é fantástico. Gente, eu acho que a gente conseguiu traduzir, né, isso de uma forma bem descontraída. São conceitos bem abstratos, metaverso, NFTs, mas aqui, felizmente, com grandes especialistas nós estamos aqui, nós conseguimos levar para o nosso telespectador, né, informações muito úteis, né, de como aplicar essa nova tecnologia que está surgindo, ainda está, né, em gestação, mas daqui a uns dias vai estar disponível, deverá estar disponível aí para todo o público. Já está disponível, hein? Já está disponível, mas não de forma tão popular. É, né? popularizada. Vai estar popularizada, como hoje são as redes sociais, né? Já são. E a própria realidade virtual já é muito útil, né? Já é muito utilizada, já é bem popularizada. Então eu espero que nós temos conseguido isso aqui para o nosso telespectador, que foi o nosso desafio de hoje. Agradeço muito a presença aqui do Ralph Rangel. Obrigado, viu, Ralph? Obrigado pela oportunidade. Queria deixar para os amigos também, para eles acessarem o site da Neuralink, ou Neuralink, do Elon Musk, no YouTube. Vocês vão poder observar como é que é essa experiência de você ter um chip, algo invasivo, te levando a um passo além na realidade. Perfeito. E o Cláudio Ávila, obrigado, viu, Cláudio? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço todo mundo. Agradeço o Bruno Rodrigues, que foi quem me abriu o olho, um amigo meu, falou, cara, vai atrás desse negócio, o negócio tá acontecendo, você tá aí só trabalhando, vai ver esse negócio, vamos entender. Valeu, Brunão. Então tá, e para você que nos acompanhou até agora, um grande abraço, boa noite, até a próxima.